Olá pessoal, estamos neste vídeo tratando de coordenadas e consultas por atributos com o QGIS. Nós vamos começar baixando os dados. E aqui eu vou acessar com vocês o site da INDI, tá? Que nós podemos acessar usando este endereço que eu estou digitando aqui, visualizador.ind.gov.br. Tá? É um repositório oficial da chamada Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais do governo brasileiro. Ele tem o intuito de unir dados oficiais de várias instituições, tá? E a gente pode dar uma olhada aqui no adicionar camadas e a gente vai ver as instituições que disponibilizam dados neste repositório, tá? Então, diferente do portal de mapas, que é basicamente do IBGE, aqui a gente tem uma série de outras instituições aí. Então, nós vamos baixar duas camadas, tá? Uma camada de solos. Então, você pode clicar aqui em temas, fazer a busca por solos, pedir para ele buscar. Vocês vão ver que vai aparecer uma série de opções aqui. Nós vamos buscar por solos do Brasil, tá? Então, eu vou rolando aqui, até que você vai encontrar, ó, solos do Brasil 1 para 5 milhões. Clica em cima e vai aparecer aqui a opção para você, ó, download do arquivo shape. É este arquivo aqui que você vai ter que baixar. Ó. Demora um pouquinho, e aí ele vai começar a fazer o download aqui, tá? No meu caso, eu vou cancelar aqui porque eu já fiz, já até abriu, mas eu já tinha feito o download anteriormente, tá? Então, é dessa forma que a gente baixa um dado. Aí, na sequência, a gente vai baixar municípios, tá? Então, digita lá, BSIM, espaço, pode digitar MUNI aqui, já vai aparecer, ó. BSIM, município, área. Observe aqui que o município, inclusive, está sem acento. Então, a gente vai clicar nessa camada e, novamente, pedir aqui download do arquivo shape, tá? E aí, ele vai baixar. Pode acontecer de, às vezes, na hora que você vai fazer o download, tá um pouquinho mais lento, tá? Dependendo da hora do dia, às vezes acontece isso, tá? Mas dá certo para fazer a aquisição dos dados por esse portal. É um portal bastante importante, justamente porque une, né? Se você der uma navegada, depois você vai ver que é uma diversidade muito grande de temas importantes para a área ambiental, tá? De novo, vou aqui cancelar, porque eu já tenho esse arquivo antes. Fez o download dos dois, você vai abrir o seu QGIS, tá? E nós vamos adicionar essas camadas aqui ao QGIS. Então, eu vou chegar lá na pasta onde eu fiz o download, tá? No meu caso aqui tá já numa pasta específica, aí você tem que ver onde é que você baixou, se você baixou na área de trabalho, tá? Onde é que for. Então, aqui, ó, o meu BSIM município tá aqui. Dou 2 cliques e ele vai carregar os dados, tá? E o meu dado de solos está numa pasta diferente aqui que eu já tinha baixado antes também, mas é o mesmo arquivo lá, ó, solos 5000, e ele está aqui. Beleza, são essas duas camadas que a gente vai utilizar nessa aula, ok? A gente pode fechar aqui o navegador e continuar. Bom, o que a gente precisa primeiro observar? A ordem das camadas, tá? Se eu jogo a camada de municípios para cima, eu não vejo solos da forma como está aqui, e se eu jogo solos para cima, eu não vejo os limites dos municípios, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou adequar isso. Como? Eu vou retirar a cor dos municípios. Então, eu vou aqui dar 2 cliques na camada e vou mexer na simbologia, tá? Onde tiver preenchimento simples, eu vou colocar o estilo do preenchimento sem pincel. E aí, com isso, ó, ele não vai mostrar a cor, ele vai mostrar apenas o contorno, tá? Que é o chamado cor do traço. E para ajudar aqui um pouquinho, eu vou modificar essa cor do traço. Vou colocar um cinza aqui, tá? E vou mostrar ele um pouquinho, uma linha um pouquinho mais larga, só que tracejada. Olha aqui como vai ficar. Tá? Eu vou tendo preview aqui, conforme eu modifico os parâmetros, ele vai mostrando aqui para mim. Aplicar,
ok. E você fala assim, ué, mas não aconteceu nada, não deu certo. Não é que não deu certo, aqui tá por baixo, ó. Tá? Então, se eu, por exemplo, desmarcar solos aqui, ó, aí eu já tô vendo os limites dos municípios certinho, tá? Conforme eu dou o zoom aqui na bolinha do mouse, tá? Eu já tô vendo esses limites, tá? Um padrão que a gente já observa, né, é que nas regiões centro-oeste e norte, os municípios, os limites municipais têm uma área muito maior do que no sul, sudeste e nordeste, né? Então a gente vê aqui, ó, é bem visível essa diferença, tá? Digamos que eu queira encontrar certos municípios aqui. Como é que eu poderia fazer uma consulta para encontrar esses municípios, tá? Eu poderia, primeiro, abrir a minha tabela de atributos, tá? E aqui a gente vê as colunas que a gente possui nesse dado georreferenciado. Vocês vão observar que tem um ID aqui, que é uma numeração interna que não vai nos servir, tá? Bem como esse geocódigo aqui já é um código oficial do município que vem do IBGE. Muitas vezes esse número pode ser necessário, tá? Mas no nosso caso aqui, ó, é basicamente nome do município. Tem nome abreviado, na maior parte das vezes é igual, tá? Mas observa que não tem o estado do município, né? Tem apenas um nome mesmo, tá? Então é sempre importante dar uma olhada no nome das colunas aqui, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer algumas consultas. Digamos que eu queira encontrar alguns municípios específicos do Paraná. Eu posso vir aqui, ó, no selecionar feições por valor e clicar aqui nessa opção. E aí eu quero o quê? Quais são os municípios que eu quero selecionar? Tá? A gente pode digitar, por exemplo, aqui, eu quero encontrar Curitiba. Conforme você começa a escrever aqui, ó, vai aparecer as opções, né, que são semelhantes àquilo que você digitou. Eu vou clicar aqui no Curitiba, tá? Se você clicar no Contiver, vai entrar Curitiba e curitibanos, quer ver, ó? Vou clicar, deixar aqui Curitiba e pedir para selecionar. Ó, ele selecionou 2 municípios, porque entrou Curitiba e curitibanos. Olha aqui, ó, 2 feições selecionadas. Se eu quiser que seja só Curitiba, ao invés de Contiver, eu posso colocar igual a e pedir para selecionar de novo. E aí sim, ele marcou aqui para mim só Curitiba. Tá? Agora, digamos que além de Curitiba, eu quero selecionar também Londrina, Maringá e Foz. Quero selecionar esses 4. O que eu posso fazer? Eu posso ir digitando aqui, ó, Londrina, por exemplo. Mantenho o igual a, só que aqui na hora de selecionar, eu clico na setinha e coloco adicionar a seleção. E clico. Ó, agora ele manteve Curitiba e adicionou Londrina. Londrina, Maringá, de novo adicionar, e Foz, né? Foz do Iguaçu. E adicionar novamente, olha lá, ele selecionou os 4 municípios que eu queria, tá? Eu posso, por exemplo, isolar esses municípios numa camada à parte. Digamos que eu quisesse ilustrar, fazer algum estudo só com esses 4 municípios aí, eu poderia fazer isso, tá? Como nós faríamos isso? Clico com o botão direito e vou pedir para exportar, tá? Exportar é salvar com outro nome. Então, eu quero salvar só as feições selecionadas com outro nome. Formato. Sugiro que você não utilize essa opção GeoPackage por enquanto, tá? É uma opção que apareceu nas últimas versões do QGIS. Nem tudo funciona com ela, então eu tenho mantido a opção de utilizar Shapefile, que é o mesmo formato que a gente já carregou aqui com esses arquivos, tá? Nome do arquivo. Então, vou clicar aqui. Nunca escreve direto aqui, porque senão você não sabe onde é que ele vai salvar, tá? Então, clica nos 3 pontinhos para você saber qual é a pasta onde ele está salvando e aí você direciona para a área que você quer salvar, tá? Por exemplo, aqui no documentos eu vou criar uma pastinha Proj QGIS
com o nome de cartografia. Pessoal, nunca utilize caracteres especiais e espaço nos nomes das pastas dos seus projetos, nem no nome final, tá? Tô criando uma outra pasta aqui, ó, assiste coordenadas. Letras, números e caractere de sublinhado apenas. Mais um clique, vou dar o nome aqui de municípios select selecionados do Paraná. Tá? Aqui a gente teria que mexer com o SRC, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, não, para não confundir a cabeça de vocês, mais para frente a gente vai falar disso. Tá? Então eu vou deixar o resto das opções como estão e vou simplesmente dar um OK. Olha lá o que aconteceu. Ele criou uma nova camada para mim. Se eu deixar só essa camada, o que tem nessa camada? Só os 4 municípios que eu selecionei. Interessante, né? Ó, se eu der um zoom na camada, ele vai aproximar aqui para mim. Então tem Londrina, Curitiba, Maringá e Foz. Aqui, agora, antes de a gente trabalhar com solos, eu quero falar um pouquinho de coordenadas. Observa que conforme você mexe o mouse, aqui embaixo eu tenho uma caixinha de coordenadas, ó. Tá? E aí, nessa caixinha de coordenadas, eu tenho o primeiro valor é longitude e o segundo valor é latitude, tá? Observa que está em graus decimais, né? A gente falou disso já na aula lá de sistemas de coordenadas, né? E você parando o mouse aqui ainda aparece, ó, longitude e latitude, tá? Então, só para relembrar os conceitos aí, né? Se eu mexer na vertical, ó, eu estou variando latitude, tá? Se eu mexo na horizontal, eu estou variando longitude. Então, observa aqui que Curitiba está uma longitude de menos 49,2 alguma coisa, e Foz do Iguaçu, que está no extremo oeste, está numa longitude de menos 54,5 alguma coisa. E Maringá está aqui a uma longitude de menos 51,8, Londrina menos 51,1 mais ou menos. Tá? E há uma diferença considerável aqui de latitude, se a gente diferenciar Londrina e Maringá de Foz e Curitiba, né? Londrina e Maringá estão em latitudes muito semelhantes aqui. Fecha. Londrina e Maringá estão em latitudes muito semelhantes, né? Valor de menos 23,4, mais ou menos aqui. E Curitiba e Foz já estão em latitudes que a gente chama de latitudes mais altas, tá? Então, quanto mais próximo do Equador, são latitudes baixas. Quanto mais longe do Equador, seja para o sul, seja para o norte, são latitudes mais altas, tá? Então, a latitude aqui de Curitiba está a menos 25,4, né? Foz mais ou menos o mesmo valor, tá? Se a gente quiser pegar um ponto específico, se você usar o i e clicar num ponto específico, tá? Você vai ter valores aqui da tabela de atributos, mas aparece aqui nesse derivado exatamente a coordenada que você clicou, ó. Coordenada x clicada, coordenada y clicada, tá? Exatamente os valores de coordenada do ponto do clique, ok? Então, beleza. Vamos agora um pouquinho para trabalhar com os dados de solos. Quando você usa o izinho, ele fica com essa borda vermelha embaixo aqui. Todo mundo fica, mas como é que eu tiro isso depois, né? Você tem que abrir a janela do identificador de resultados aqui e pedir para apagar os resultados da soma, tá bom? Ok. Vamos agora dar uma olhadinha nos dados de solos, tá? Então, vou marcar aqui os dados de solos. Vou deixar municípios também marcado. Vou jogar para cima. E aqui vou fazer um negocinho diferente, ó. Vou usar toda essa configuração de simbologia que eu tinha na camada de municípios aqui do Brasil. Eu vou copiar, olha aqui o que eu consigo fazer. Estilos,
copiar todas as categorias de estilos. Eu posso vir aqui, ó, e estilos, colar. E aí, ó, ele já traz direto a mesma simbologia que eu tinha adotado aqui para essa outra camada, tá? Então, ó, por exemplo, aqui em Londrina a gente tem agora a visualização, né, do limite de Londrina e a variação de dados de solos, tá? Agora, vamos olhar para a tabela de atributos de solos, né? E a gente vê que tem aqui a simbologia, tem o nome do componente, tem a textura, tá? E tem o nome do chamado que ele tá como coluna compo 1, componente 1, né? Que em alguns casos é um nome um pouquinho mais longo, às vezes difere um pouquinho em relação à simbologia, tá? E aqui componente 2 também. Eu vou trabalhar um pouco, fazendo aplicando uma simbologia voltada para essa primeira coluna aqui, ó, desse C-Compon, tá? Então, a gente pode dar 2 cliques na camada e em simbologia, só que agora nós vamos utilizar a opção de categorizado, tá? E vou utilizar aquela coluna que eu verifiquei lá na tabela de atributos. Classificar, olha só que apareceram todos os valores, suas respectivas legendas, tem uma quantidade bastante grande aqui, né, de valores, tá? Porque é para o Brasil inteiro, né? E a gente vai ter, em alguns casos, cores muito próximas aqui, porque tem tantos valores que é difícil ter cor, né, diferente para toda essa gama aqui de classes de solo, tá? De classes pedológicas. Por outro lado, ó, só para fazer uma diferença aqui, se eu utilizar a coluna de textura, olha aqui, ó, vou pedir para classificar agora, ele vai falar assim, ó, se eu quero excluir essas classes que eu defini anteriormente, sim. Olha aqui, ó, vem uma quantidade bem menor de classes de textura, tá? Vamos utilizar primeiro essa aqui, que fica até mais fácil da gente diferenciar. Ó. Então, a gente vê que Londrina basicamente está com a textura argilosa ou muito argilosa, exceto um pedacinho aqui ao sul, né, que entra na textura média. Tá? Então, algumas questões assim específicas de simbologia aqui para mostrar para vocês. Vamos voltar na classe anterior, vou modificar de novo aqui para a coluna componentes, pedir para ele classificar, ele vai perguntar se eu quero excluir, sim, eu quero excluir, aplicar e ok. Né? Então, a gente vê aqui na linha do município de Londrina, né, a variação do solo. Se a gente abrir aqui, ó, toda a nossa legenda está aqui, ok? Então, lá. Digamos que eu quisesse fazer visualizar, por exemplo, uma grade de coordenadas, né? A gente está falando, o tema dessa semana é coordenadas. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente cria uma grade de coordenadas para começar a produzir, um dos primeiros passos para produzir um mapa de um layout de documento cartográfico. Tá? Então, eu vou desmarcar essa opção, voltar para essa opção aqui dos municípios. Né? Só que, ó, lembra, o município está embaixo e não está aparecendo, vou jogar para cima. Ok. E vou colocar uma cor mais visível aqui, que esse cinza não está visível. Vou colocar um preto mesmo. Ah lá. Tá? Digamos que eu quisesse fazer um mapinha aqui, pegando algumas cidades aqui no entorno de Londrina, um mapinha como esse, assim. Tá? Só para a gente visualizar mais a questão das coordenadas que eu quero focar com vocês agora. Como é que a gente faria isso? Projeto, novo layout de impressão. Vou chamar aqui de mapa solos. Ok. Tá? A gente chega nessa janelinha aqui. Tá? E aí eu vou utilizar essa opção aqui, ó, adicionar um novo mapa ao compositor. Isso aqui seria o meu papel, tá? Tamanho do papel.
O papel padrão que ele vem configurado é o A4, mais para frente eu vou mostrar para vocês como modificar esses parâmetros. Vou desenhar aqui o tamanho do mapa, ó, e apareceu ali, né? Então, toda aquela área que estava na minha tela principal, ó, veio para cá, tá? Como colocar uma grade de coordenadas? Então, a gente vem aqui nas propriedades do item, tá? E vamos descendo aqui as opções. Observa que tem aqui já as coordenadas do limite da área. Então, considerando isso aqui que está aparecendo no mapa, ó, eu tenho esses valores de longitude aqui, o x é a longitude, né? O mínimo e o máximo de longitude e o mínimo e o máximo para latitude, tá? E, na verdade, o valor máximo aqui está considerando a questão dos números inteiros, né? Aí, logo abaixo aqui eu tenho grades e vou adicionar uma grade. Olha só. Adicionei uma grade, mas falando, não apareceu nada ainda. Ok, venho aqui em modificar e vou primeiro modificar o intervalo dessa grade, tá? E aí, para estabelecer esse intervalo, eu tenho que pensar no tamanho da minha área, tá? Por quê? Porque se eu colocar, por exemplo, um valor alto, digamos que eu coloque aqui um intervalo de 5, o que esse 5 estará representando aqui? Estará representando 5 graus, que significa que eu quero uma grade de 5 em 5 graus. Só que não vai aparecer nada. Normalmente, quando a gente coloca esse número aqui, já aparece. Não apareceu nada. Por quê? Porque minha área é muito menor do que isso. Ó, vou voltar aqui para vocês verem. Minha área é muito menor. Eu não tenho 5 graus de amplitude aqui, nem em X nem em Y. Eu tenho que colocar um valor bem menor do que isso. Talvez até menor do que 1, por causa da variação de longitude aqui. Tá? Então, vou de novo lá na minha grade, clico nela e peço para modificar. Então, ao invés de 5, eu vou colocar um valor bem mais baixo. Eu vou colocar um valor de meio. Ó, observa que ao sair daqui já apareceram as linhas verticais aqui da latitude. Vou colocar também meio para os meridianos. Aliás, para os paralelos e para os meridianos, né? Meridianos na vertical, paralelos na horizontal. Então, agora eu tenho a grade, tá? Está como grade sólida, tá? Porque a linha cheia aqui, mas eu tenho outras opções, por exemplo, grade em cruz, ó, aparece uma cruzinha, né? E eu posso, inclusive, modificar o desenho dessa grade, né? Como é que ela vai aparecer, a espessura, o estilo da linha, ou a cor, né? Ah, eu quero uma grade de outra cor. Vou colocar uma outra cor aqui só para destacar, tá? Nem é a melhor opção, mas em vermelho mesmo, tá? Com uma espessura maior, só para chamar um pouquinho a atenção, olha lá. Vai modificando ali conforme eu altero, tá? Vou colocar agora o que eu queria destacar aqui, ó, coordenadas, desenhar coordenadas. Olha aqui que apareceram os valores agora, deixa eu dar um zoom. Ó, apareceram ali os valores de longitude na horizontal e latitude na vertical. Coloquei de meio em meio, não foi? Ó, o intervalo está de meio em meio, tá? Aí aqui está com 3 casas decimais, por isso que está com 3, né? Precisão de 3 casas decimais. E aí eu posso modificar alguns parâmetros, por exemplo, se eu quero decimal com sufixo, e aí aparece o W e o S. Se eu quero decimal, vai aparecer o negativo, tá? E aí posso, por exemplo, colocar grau, minuto e segundo com sufixo, que é aquele formato que a gente viu lá na aula teórica, né? Ou então só grau e minuto. Ó, tá? Então eu vou brincando com essas opções aqui. Inclusive essa daqui da borda lateral, eu posso colocar aqui na esquerda, eu quero que apareça um número vertical, ó, na esquerda e na direita. E olha só como ele vai mostrar. Tá? E é interessante também colocar um elemento aqui de moldura, ó, que eu gosto de usar linhas interiores. Vai aparecer um pontinho aqui, tá vendo? Porque se você fosse alinhar uma régua, tá?
você usaria esse pontinho. E é sempre bom colocar a mesma configuração da borda, né? Mesma cor e tal. Vou usar aqui o vermelho, ó. E aumentar um pouquinho a espessura, olha lá. Apareceu ali linhas interiores, posso inclusive aumentar aqui, em vez de 2 milímetros, quero 4 milímetros, olha só, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês em relação à grade de coordenadas. Tem como a gente ir personalizando todos os detalhes dessa grade de coordenadas aqui da nossa área de estudo, tá bom? Então, esse é o enfoque da aula de hoje. Em próximas aulas a gente vai aprender a colocar os demais elementos do mapa que são obrigatórios, legenda, escala, norte, tá? Aliás, vou até aproveitar aqui, ó, a escala nós já vimos, vou até aproveitar aqui e colocar a escala que é bem rápido, ó. Adicionar uma barra de escala, eu clico aqui e digamos que eu quero adicionar nessa posição, já aparece ali, ó, a escala gráfica, de uma forma bem simples, né? Posso modificar os estilos, ó, como é que ela vai ficar graficamente apresentada, posso modificar unidades, segmentos, né? Não tem nada aqui à esquerda do zero. Ó, posso colocar aqui alguns segmentos à esquerda, né? O talão aqui à esquerda do zero, tá? Então, a gente vai se aprofundar mais nisso em outras situações, tá bom? Acho que por essa aula é isso, né? O que eu queria mostrar era principalmente a questão das coordenadas no SIG, tá? Por hora ficamos aqui, certo? Vimos aí coordenadas, né? Fizemos algumas consultas aí à tabela de municípios e aplicamos simbologias em solos. Eu sugiro que vocês pratiquem isso com QGIS, né? Quando nós vamos utilizar muito QGIS nessa disciplina, na próxima de Fundamentos de Geomática também. Então, é uma ferramenta que quanto mais vocês usarem, mais vocês vão ter facilidade e domínio. Joia? Ela tem muitos detalhes, mas a prática vai fazer com que torne algo bastante fácil para vocês. Tá bom? Então, eu finalizo este vídeo aqui e eu desejo a todos bons estudos.